Olha, a minha primeira Copa do Mundo foi em 1970. Eu até então, com 16 anos de idade, eu morava no Mutange, né, ali perto da Casa de Saúde do Dr. José Lopes de Mendonça, e fomos assistir os jogos da Copa do Mundo na casa de um senhor, eu não recordo o nome dele, mas era o homem mais rico do bairro na época. Ficávamos sentados no chão, assistindo a televisão, era em preto e branco, e, para nossa infelicidade, ele torcia contra o Brasil. E cada gol do Brasil a gente não podia vibrar, porque no primeiro gol, quando nós fomos vibrar, que olhamos para ele com a cara feia, aí nós, então, ficamos limitados apenas a torcer, e após a vitória a gente saía para comemorar aquele tempo, a molecada, né? E sair correndo, vibrando e gritando, Brasil batendo numa lata. E essa é a lembrança que eu tenho da minha primeira Copa do Brasil, da Copa do Mundo, em 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial. Olha, cada história, cada Copa, para mim, teve uma história, não é? Eu me recordo que a Copa de 74, o Brasil foi para a Alemanha, né? Me parece que foi na Alemanha, e o Brasil foi como favorito, porque ele tinha sido tricampeão mundial, o Pelé não foi para a Copa, né? Tinha ido para o Cosmo, o Rivelino era o reizinho do parque e estava no auge da carreira, né? O Luiz Pereira, inclusive, até o Luiz Américo fez uma música naquela, desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco. E o Leão era o goleiro, né? E o Brasil foi um fiasco. Me parece que o Brasil foi eliminado, acho que nas oitavas de finais, nas quartas de finais, mas o Brasil foi péssimo na Copa de 74. Né? Então isso aí que eu me recordo muito bem. Já aí veio a Copa de 1978. A Copa de 78 foi disputada na Argentina, e eu me recordo que o Brasil tinha uma equipe muito boa, com o Zico, me parece que o Falcão também nesse time, o Roberto Dinamite, e o Brasil fez um gol aos 45 minutos, mais ou menos, um escanteio, foi cobrado, e o Brasil fez o gol e o juiz acabou o jogo. E depois o Brasil, a Argentina precisava de um resultado elástico, né? E há quem diga que naquele jogo o Peru abriu o jogo e me parece que precisava de 5, a Argentina fez 6-0 e daí então seguiu para a final e foi campeão mundial em 1978 a Argentina, e tinha um jogador que chamava muita atenção, parece-me que era o Kemp, era um atacante, fazia muito gols. E essa é uma lembrança que eu tenho da Copa de 78. Em relação à Copa de 1982, que era aquela seleção quadrado com Sócrates, com Cerezo, com Zico, com Éder, Paulo Isidoro, então, Luizinho, era um time assim extraordinário, né? Encantou o mundo, né? Um futebol alegre, então, treinado pelo Tele Santana, e encantou o mundo. E naquela fatídica tarde, né, quando nós perdemos para a Itália, já me parece que era nas semifinais, perdemos de 3-2, 3 gols do Paulo Rossi, né, uma saída errada do Toninho Cerezo, me parece. Eles foram no contra-ataque, pegaram no contrapé e fizeram o gol e eliminou o Brasil, e aquilo ali o mundo inteiro chorou, porque a seleção brasileira jogava com alegria nas pernas, jogava futebol arte, futebol, sabe, vistoso. Então, foi uma decepção para nós brasileiros, porque nós tínhamos convicção que nós íamos ganhar o título pela qualidade da seleção brasileira. Passa-se a Copa de 82, vem a Copa de 86. Né? Eu me recordo que na Copa de 86 o Brasil foi para os pênaltis, me parece que contra a própria França, não sei, mas o Júlio César, que era um zagueiro que aí tinha jogado lá no Guarani de Campinas ou na Ponte Preta, ele bateu o último pênalti e perdeu o pênalti.
e nós perdemos, fomos desclassificados, né? Aí veio a Copa de 1990. Eu estava fora do Brasil, estava fazendo uma excursão pela Europa, né? E coincidentemente nesse grupo tinha uns 4 ou 5 casais argentinos e nós começamos a brincar com eles, a tirar um sarro. E era um time muito bom porque tinha Careca, tinha Branco, tinha muitos bons jogadores. Eu não me recordo se o Zico estava já nesse time de 90, eu acredito que não. E o Brasil perdeu para a Argentina, coincidentemente. E nós estávamos na Holanda nesse dia, e os argentinos começaram a tirar um sarro com a cara da gente. Tinha eu e tinha mais um grupo, uns 8 ou 10 brasileiros, casais, e ele começou a tirar um sarro da gente. O Maradona foi muito bem nessa Copa, inclusive foi a própria Argentina que eliminou o Brasil, em 1990. Aí vem a Copa de 94, onde nós ganhamos o tetracampeonato, né? Eu me recordo que o Brasil estava muito mal nas eliminatórias e precisou buscar o Romário. O Romário muito polêmico, então, até parece que na época ele estava no PSV lá da Holanda, e o Romário veio como salvador da pátria. E o último jogo no Maracanã, o Brasil ganhou de 2-0 do Uruguai, ou foi o Uruguai ou o Paraguai, ganhou 2-0, parece-me 2 gols do Romário. Inclusive ele dá um drible da vaca no goleiro, o que o Pelé não fez, na Copa de 70 ele fez. Lançou, ele passou por cima da bola, o goleiro passou, ele deu e foi lá e fez o segundo gol, eu lembro muito bem. E daí então o Brasil ganhou o tetracampeonato na cobrança de pênaltis, né? Com o Taffarel defendendo grandes cobranças de pênalti. E o último gol do Brasil, Roberto Baggio perde o pênalti e o Brasil ganha o tetracampeonato. Aí vem a Copa de 1998 na França, né? Uma seleção que estava muito bem equilibrada, né? O Ronaldo Fenômeno despontando como um gênio, fenômeno. E até hoje a gente não entende como é que o Brasil vai para a final tão bem e aconteceu que só quem sabe são eles que estavam, né? Os envolvidos, né? Na comissão técnica, os jogadores, que aconteceu aquele incidente com o Ronaldo antes do jogo, que tinha tido uma convulsão e entra em campo e tal, e o Brasil toma uma goleada de 3-0 com o Zidane nesse jogo, né? Eliminando o Brasil, e foi o melhor jogador da Copa na época, e a França foi campeão. E veio 2002, né, já com o Luiz Felipe Scolari como treinador, e eu me recordo muito bem do Filipão, que na época era Luiz Felipe, e ele quando veio jogar no CSA, nos anos 80, no início dos anos 80, 81, na época o Dr. João Lira era o presidente do CSA, e eu fiz 2 viagens, juntamente no ônibus do CSA, com o Luiz Felipe, como zagueiro, lá para Aracaju. Nós fomos jogar contra o Confiança, e uma outra vez contra o Sergipe. E anos depois, o Filipão, já como Filipão, já um técnico consagrado no Brasil, vai comandar a Copa do Mundo de 2002, né? E com Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Robinho, Kaká, né? Cafu e tantos outros jogadores. E o Brasil, com o Rivaldo, né? Conseguiu fazer uma Copa impecável e conquistamos o pentacampeonato mundial. Então foi assim uma marca registrada, porque era a única seleção no mundo que tem o pentacampeonato, é o Brasil, né? E veio a Copa de 2010, que o Brasil foi muito mal, né? Foi eliminado, me parece, para a Holanda de 1-0, não recordo. Eu sei que nós estávamos em uma das nossas empresas e nós parávamos nos dias de jogos, botava um telão e os funcionários ficavam assistindo, e nós
assistimos isso dentro de uma empresa nossa chamada RT, Logística e Distribuição. E o Brasil foi eliminado, veio a Copa de 2014, aí foi um desastre total, né? Eu acho que a Copa, para minha geração, que sou de 1954, a Copa do Mundo de 2014 foi a mesma situação para as pessoas da geração dos anos 10, dos anos 20, que assistiram o desastre quando o Brasil perdeu em 1950 para o Uruguai. Então, coincidentemente ou não, mas perdemos as duas Copas dentro do próprio país nosso, né? O Brasil perdeu em 1950 aqui no Brasil e 2014 também aqui no Brasil, né? E essa é a história que eu tenho, que eu recordo das Copas, das quais assisti, e agora esperar o início dessa Copa de 2018 para que realmente o Brasil possa se tornar ex-campeão. E eu estou muito confiante porque a equipe é uma equipe muito jovem e tem um gestor não só como um grande, um estudioso e um técnico fabuloso, mas principalmente por ser um grande gestor de pessoas. Eu acredito muito que o Brasil tem todas as possibilidades de conquistar o hexacampeonato mundial. Olha, das Copas que eu assisti de 1970 até hoje, a minha seleção seria o Félix, o Carlos Alberto Torres, o Oscar, o Amaral, quarto zagueiro, e, pasme, mas o meu lateral esquerdo era o Everaldo da Copa de 1970. O meio de campo, eu continuaria com Clodoaldo, com Rivelino, com Zico, e o ataque com Jairzinho, Pelé e Ronaldo Fenômeno. Essa é a minha seleção. O técnico para mim seria o Tele Santana. Esse entendia de futebol. Eu acho que os demais ganharam por consequência, porque tinham uma equipe boa. Mas se você observar, o Brasil que ganhou o tetracampeonato, uma decisão nos pênaltis, teve muito empate, uma campanha muito mediana.